aí, galera, você sabe o que é que vai acontecer quinta-feira? Não? Não. A partir de quinta-feira, faltam exatamente 30 dias para a prova do Enem. E nós, do QG do Enem, vamos ficar juntos com você até o último minuto. Todos os dias no nosso canal do YouTube, vocês vão ver dicas de todas as matérias. Você vai ver várias dicas que são fundamentais, dos principais pontos do assunto. Agora, enquanto não são exatamente 30 dias, o professor Wagner vai continuar com a aula de efeito estufa. Vamos lá, professor. Chega, querido. Vamos lá, simbora. Pessoal, aqui comigo, namora aqui, por favor. Vamos lá. Falamos aqui do arco do desmatamento, chamado também arco do fogo, né, que é a área mais agredida da Amazônia Legal. A Amazônia Legal, que é a Amazônia exclusivamente brasileira. Lembrando que a pecuária tem uma grande contribuição, como vocês viram aí no vídeo, certo? E também a nossa explicação. Dá uma olhadinha, por favor, que o Brasil ele vem reduzindo de uma forma bastante efetiva, né, o desmatamento. E é o que diz a ONU aí, né? Brasil é exemplo de sucesso na redução do desmatamento, diz relatório. Então, em outras palavras, o Brasil reduzindo o desmatamento também reduz, né, as emissões de CO2 na atmosfera. Então, percebemos que 2012, né, foi o ano de menor desmatamento na história do Brasil. Ele é monitorado desde 1988. 2013 teve um pequeno crescimento, mas, no geral, o desmatamento no Brasil ele vem reduzindo. E o Brasil é digno hoje, né, de parabéns, e que o Brasil continue com essa redução de desmatamento, ajudando aí a amenizar o chamado aquecimento global, certo? O Brasil que é um país no anexo do protocolo de Kyoto, como nós explicamos aí, certo, no bloco 1, ok? Dá uma olhadinha, por favor, aqui também, em relação a essa figura, né? Muito interessante que o professor Beraldo agora vai falar um pouquinho para vocês. Beleza, professor Beraldo? Eu coloquei essa figura porque houve uma pergunta feita pelos nossos internautas falando sobre as ilhas de calor. E aqui eu queria só que vocês focassem no seguinte aspecto. Eu tenho aqui uma floresta. Essa floresta, ela vai liberar O2. Você percebe que é muito comum, respira CO2, expira O2. Aí o que é que o homem faz? Arranca a floresta, tira a floresta e constrói uma cidade, onde vão ter carros, onde vão ter indústrias. Então, eu tiro alguma coisa que estava liberando O2 e agora eu o coloco no lugar de uma que libera CO2. Veja, só tirar algo que já está liberando O2 já é prejudicial. Imagine se eu tiro o que está liberando O2, ainda coloco algo no lugar que libera CO2. Isso prejudica muito o nosso aquecimento global e é muito comum acontecer isso. Agora, existe um incentivo. De vez em quando vocês estão vendo aí, nas áreas urbanas, as pessoas brigando para que não destruam a parte floresta, os parques, para construir cidades de pedra, selvas de pedra. Isso acontece em várias partes do país e vários grupos brigam. Muita gente pensa que é uma bobagem. Gente, não é uma bobagem. Isso aí é fundamental que a gente não permita que em todos os lugares da cidade ergam-se edifícios e moradias. A gente precisa de ter mais verde nas nossas cidades. Não é, professor Wagner? Isso mesmo, cidade sustentável, né? Cidade inteligente. Temos aí um conceito, né, de sustentabilidade. Temos um conceito aí de desenvolvimento sustentável, ou seja, pensar nas gerações do futuro, né, atendendo às gerações do presente, mas sempre pensando também nas gerações do futuro. E aqui a pergunta do internauta foi o que era uma ilha de calor, né? Então olha para mim, o que é uma ilha de calor? Ilha de calor é um fenômeno antrópico, ou seja, provocado pelo homem, de um aumento anormal na temperatura dos grandes centros urbanos. Então, um aumento anormal da temperatura nos grandes centros urbanos. Então, a partir do momento que eu estou na zona rural, né, olha para cá, a partir do momento que eu estou na zona rural, a temperatura ela é menor do que nas zonas urbanas. Então, nas áreas urbanas, a temperatura tende a aumentar. E por que tende a aumentar? Devido à grande quantidade de concreto, grande quantidade de asfalto, né, que retém o calor.
devido à ausência de vegetação, devido à queima de combustível fóssil de carros, residências, de indústrias, certo? Devido a prédios que barram também a circulação do vento. Então a temperatura ela aumenta de forma normal nos grandes centros urbanos. Daí eu tenho a chamada ilha de calor, que muitos autores também chamam de um mini efeito estufa. E as ilhas de calor hoje, pessoal, é um problema não somente nas cidades do Brasil, mas também em várias cidades do mundo. É tanto que tem alguns países no mundo, né, que eu já mostrei em algumas aulas minhas aqui, em que eles estão colocando jardins verdes, ou seja, teto feito de jardins, tanto em prédio, como em escola, repartições públicas, porque colocando esse teto verde, jardins nos tetos, o que acontece? A tendência é a temperatura o quê? Diminuir, amenizar a temperatura nos grandes centros urbanos. Ainda vou mais longe, viu, professor Beraldo? Porque tem cidades, como por exemplo Nova York, que tem hoje um plano, um projeto de colocar jardins sobre os ônibus, com o objetivo também de quê? De reduzir as chamadas ilhas de calor, né? Talvez um projeto desse aqui no Brasil não daria tão certo, não, que a turma acha que queria ler, a turma ia querer namorar no teto do ônibus, né? Tirar a rosa, dar pra mãe, por aí vai. Mas vamos embora. Respondida aí a pergunta do nosso internauta, certo? Um abraço também ao pessoal da Angola que está nos acompanhando, hein, pessoal? Um abraço. Vamos lá. Dá uma olhadinha, por favor, aqui, galera, em algumas consequências, né, do aquecimento global. Então, dentre as consequências, você pode ver aqui, por favor, no nosso slide, né? Tá o degelo, certo? Esse degelo é fruto do aumento anormal da temperatura. Então, por exemplo, a Antártica vem perdendo, né, parte da sua calota, assim também como o Polo Ártico, né, lá no Polo Norte também. Consequentemente, né, esse derretimento de geleira que estamos vendo aí, né, o antes e o hoje, ela pode promover o quê? Soerguimento do nível do mar, né, cobrindo aí cidades, cidades litorâneas, como por exemplo aqui foi citada a cidade do Recife. É tanto que aqui, por exemplo, veja que coisa maravilhosa. Imagine você aprovado no Enem e ganhar de presente, certo, um passeio nas Maldivas, né? E olha para mim, certo, pessoal? Aqui o que é, né? Que país é esse? Maldivas, não Malvinas, Maldivas. Maldivas é um país localizado no Oceano Índico, né? Juntinho lá da Índia. Então, Maldivas é um país que vem hoje sofrendo muito e ligou o alerta em relação à questão do aquecimento global. Porque Maldivas é um país que, em média, ele se encontra um pouco mais de 1 metro acima do nível do mar. E o que é que está acontecendo? Cada ano que passa, certo, o seu arquipélago, cada vez mais, ele começa a ficar o quê? Sendo encoberto. O avanço de quem? O avanço do mar. Então, o presidente desse país, ele tomou uma atitude inédita, né? Tanto ele como a população. Ele está fazendo, professor Beraldo, um tipo de conta, um tipo de poupança, um tipo de fundo, para juntar dinheiro e futuramente comprar o quê? Comprar terras em outros países. Diga aí, juntar dinheiro para comprar terra em outros países, porque acredita-se que até 2100, talvez, boa parte desse arquipélago que não exista mais. Então, isso é uma modalidade de migração que vem aumentando muito no mundo, que é uma migração também conhecida como refugiados ambientais, que são aquelas pessoas que se deslocam devido o quê? A problemas ou questões o quê? Ambientais. Dá uma olhadinha aí nessa fonte do Le Monde, certo? Olha aqui no slide, o que é que ela diz? Maldivas, emergentes, são tão responsáveis quanto ricos por aquecimento, né? Então tá aí o exemplo das Maldivas, lugar lindo, maravilhoso, né? Depende muito da pesca e do turismo. Imagina aí, professor Beraldo, senhor aí com sua sunga, com seu óculos escuro aí, né? Tirando onda aí, né? Um aquecimento global, se bronzeando. Só depois da prova do Exame Nacional do Ensino Médio. E até aí. lá, nós vamos estar trabalhando muito para a aprovação de vocês. Agora, o interessante, eu estava analisando agora do aquecimento global, é que as pessoas têm que ter responsabilidade e nós não podemos ser egoístas. Porque, entenda, o professor Wagner, não, daqui a 100 anos, o cara pode muito bem pensar, daqui a 100 anos eu já morri, para que eu vou fazer o negócio? Quem quiser que se vire para fazer. Se todo mundo pensar desse jeito, isso vai acontecer, não vai demorar 100 anos,
para acontecer. E isso não é conceito de sustentabilidade, né, professor? Porque eu não estou pensando nas gerações do futuro. Agora, algo que eu acho muita contradição, é uma grande contradição, é o seguinte, pessoal. Tem um país também chamado Tuvalu. Esse país Tuvalu é um país bem pequenininho, localizado lá no Pacífico. Tuvalu é o segundo maior país, né, em menor população do mundo. Primeiro é o Vaticano, depois Tuvalu. Tem um pouco mais de 10 mil habitantes. Então, o que acontece? Tuvalu também é um arquipélago que se encontra um pouco acima do nível do mar, alguns centímetros. E acredita-se também que até 2070, 2080, esse arquipélago será todo o quê? Encoberto. Então, hoje, já existe uma migração, um deslocamento da população de Tuvalu para países vizinhos, como, por exemplo, a Nova Zelândia, como, por exemplo, quem? A Austrália. Então, aquilo que talvez para a gente seja uma realidade daqui a algum tempo, para eles já é uma realidade o quê? Hoje. E veja como a gente é egoísta, né? Porque quem menos emite CO2, que menos emite metano, hoje já está pagando o quê? Um grande preço devido o quê? Às consequências do chamado aquecimento global. Então, vários locais litorâneos, a gente não pode esquecer também que a maior parte da população do mundo, ela se encontra onde? Nas áreas litorâneas. E aí o mar, com derretimento das geleiras, ele o quê? Avança, e essa população vai migrar, mas não é só a migração da população, também tem toda a infraestrutura, também tem um custo embutido nisso. Né? Então são algumas consequências aí do chamado aquecimento global. Interessante também, você falou isso, eu lembrei que, por exemplo, em Jaboatão dos Guararapes, para ser específico, alguns artistas, alguns atores, apresentadores, quando vinham se hospedar em Jaboatão dos Guararapes... Jaboatão é uma cidade daqui, galera, de Pernambuco, hein? Vamos lá. Eles achavam muito interessante, porque é o único lugar do Brasil, segundo eles, eu não conheço o Brasil todo, que existem prédios na beira-mar. Único. Aí você diz, o cara mora na Avenida Boa Viagem, mora na beira-mar. Não mora, porque ele tem que atravessar uma avenida. O que ele quer dizer é que em Jaboatão dos Guararapes, você desce do edifício e já pisa na areia da praia. E agora há pouco, a prefeitura do Jaboatão teve que investir uma enorme soma em dinheiro para poder diminuir, para poder construir arrecifes com o objetivo de barrar, porque a água do mar já estava batendo nos muros dos prédios. Diga aí. Alguns restaurantes, bares desapareceram porque fecharam, porque perderam toda a sua parte, todo o seu estacionamento. Então, o cara chegar e dizer que isso aí é uma ilusão, isso aqui é daqui a não sei quanto tempo, não é bem desse jeito, eu vejo isso lá em Jaboatão, na pele. Isso aí. Vamos embora. Dá uma olhadinha aí, pessoal, em outra consequência, né? A tendência do aquecimento global é aumentar também a quantidade de furacões, né? Furacão nada mais é do que um ciclone, né, com maior velocidade. Um ciclone, um furacão, é uma tempestade ciclonal, né? Então, lembrando o seguinte, por que, né, vai aumentar? Olha para mim, por favor, namora aqui um pouquinho. Porque a tendência é aumentar a quantidade de furacões. Porque furacão é um tipo de tempestade ciclônica que só se forma em mares quentes. Só se forma em mares quentes. Então, você percebe que a temporada de furacão nos Estados Unidos, ela inicia mais quando? No verão. O mar mais quente, maior evapotranspiração, ventos cruzando, né? Forma aí o chamado quê? Furacão. Aí me perguntaram assim, Wagner, por que o furacão se forma mais no hemisfério norte do que no hemisfério sul? Vamos lá. O hemisfério norte ele é conhecido como hemisfério das terras. O hemisfério sul é conhecido como hemisfério das águas. Então, o hemisfério norte, como tem mais terra do que água, e o hemisfério sul mais água do que terra, o hemisfério sul demora muito mais para a água o quê? Se aquecer. Enquanto que no hemisfério norte a água se aquece o quê? Muito mais rápida. Então, consequentemente, maior quantidade de quê? De furacões com a tempestade ciclônica. Quem não lembra aqui, né, do Katrina, que destruiu lá o sul dos Estados Unidos, né, Nova Orleans, e outras áreas vizinhas também. Então, a tendência também, uma das consequências do aquecimento global, será aumentar a quantidade de quê? De furacões. Ok, pessoal? Simbora. Dá uma olhadinha também que uma das consequências, olha que imagem linda, né? Isso aqui é a praia de Maragogi, localizada em Alagoas, onde eu e o professor Beraldo vamos dar um aulão aí, lá também. Aquele abraço, pessoal de Alagoas. E aqui nessa praia de Maragogi, vocês estão vendo o quê? Arrecifes. Né? Então, arrecifes é um tipo de ecossistema que funciona como um berçário, né? Uma maternidade.
para a reprodução de espécies do mar. E lembrando que o aquecimento, olha para mim por favor, anormal do mar, né, em torno de 27 graus acima, ele pode ocasionar o embranquecimento dos arrecifes. E o que é que significa embranquecimento dos arrecifes? O embranquecimento dos arrecifes significa a morte dos arrecifes. Então imagina só, se o arrecife começa a morrer, né, consequentemente tem muitas espécies ali que se alimentam. Então, automaticamente, ele morre e vai provocar o quê? Um desequilíbrio na cadeia alimentar aquática. E isso aí vai ter o quê? Uma redução, por exemplo, de peixes, né? Isso aí pode favorecer também o desaparecimento de algumas espécies aquáticas. Então, é uma necessidade muito grande de se preservar essa área úmida, essa área que tem uma grande biodiversidade chamada de quê? Arrecifes. E o aquecimento global pode trazer como consequência a morte também dos arrecifes. Ok? Simbora. Outra coisa que eu queria falar aqui também, professor, é o seguinte, que o aquecimento global ele pode provocar grandes mudanças climáticas. Então, por exemplo, pode provocar secas em algumas regiões que não tem secas, e pode provocar chuvas em algumas regiões que não tem chuvas, ou aumentar ainda mais seca onde já tem seca, e aumentar ainda mais a quantidade de chuvas. Então, aumentando a quantidade de chuvas em zonas urbanizadas, a tendência também com o aquecimento global, como consequência, é ter o quê? Fortes enchentes. Por quê? Porque a água da chuva, quando cai numa área urbanizada, ela não vai conseguir infiltrar o quê? No solo facilmente. Ela vai o quê? Bater e vai ter um forte escoamento o quê? Superficial. Essa água, ela entrará onde? Ela entrará nos rios, canais, que irão receber uma quantidade de água maior do que pode conter. Então essa quantidade maior pode o quê? Transbordar e gerar o quê? Fortes enchentes. Lembrando que hoje como é que está a maior parte dos rios do Brasil? Altamente o quê? Assoreados. O que é o assoreamento? Coloca aí por favor, vá. Assoreamento. Assoreamento é o acúmulo de sedimentos orgânicos e inorgânicos aonde? No leito dos rios. Então veja, se o rio está acumulado, cheio de entulho, lixo, sedimentos, né? A água da chuva cai, não consegue penetrar onde? Não consegue penetrar no solo. Bate, é escoada, devido ao quê? A área está bastante permeabilizada. Essa água vai para os rios transbordam, né? Sangram, como falam aqui, e de repente tem o quê? Fortes enchentes. Então, aquecimento global também pode favorecer fortes enchentes. Seca, né? E claro, tem países hoje que já enfrentam fortes secas. É tanto que a região da África subsaariana, além da seca física, tem seca também econômica, que é aquela que o camarada não tem viabilidade para comprar água muitas vezes. Então tem que andar 10, 15 quilômetros para conseguir água. Segundo a ONU, o aquecimento global vai favorecer o agravamento de secas em várias regiões do mundo. E segundo a ONU, até 2030, vários dos conflitos bélicos serão devido ao quê? À escassez de água. É tanto que muita gente está dizendo assim, né? Ah não, mas o Brasil então está fora. Porque o Brasil hoje tem a maior disponibilidade de água potável do mundo. O Brasil tem em torno de 12% de toda a água potável do mundo. Sendo que um detalhe, professor Beraldo. A água no Brasil, o Brasil tem muito, mas a água do Brasil é altamente mal distribuída. 70% da nossa água se encontra onde? Lá na região amazônica. E aqui na região nordeste, apenas quantos por cento? 3% toda a água disponível do Brasil. Né? Se petróleo ninguém toma para ficar vivo e a turma está matando, guerra de petróleo, quanto mais uma guerra devido ao quê? À escassez de água. Então, o aquecimento global poderá favorecer o quê? O aumento da escassez de água em vários países do mundo. Beleza? Vamos lá. Dá uma olhadinha, por favor, aqui também, nessa imagem. Uma imagem aí do Greenpeace, né? Uma propaganda feita por eles. E essa imagem é incrível, né? Porque aqui é uma cidade na África do Sul. E aí vocês estão vendo o ursinho, né? O urso polar, que é o símbolo na luta contra o aquecimento global, o urso polar. E aí vocês estão vendo o Greenpeace dizendo assim, né? O branco, nosso branco é verde, né? O branco é o novo verde. Por que o branco é o novo verde? Porque assim, olha para mim, por favor. Hoje tem várias cidades do Brasil e do mundo que vêm fazendo campanha para pintar o telhado de branco. Porque a cor branca no teto, ela tem um grande poder de albedo. Albedo, professor, grande poder, né, de reflexão. Então isso ameniza a temperatura nos grandes centros urbanos e segundo o Greenpeace também, isso pode favorecer a ajudar, né, ainda mais na luta contra quem? Contra o aquecimento global. Então eu falei aquela ideia, né, de colocar jardim sobre o teto,
e agora também aqui pintar telhados de branco, com o objetivo de quê? De a cor branca ter o maior poder de reflexão e assim amenizar, por exemplo, a pergunta que fizeram a nós aí sobre quem é chamadas ilhas de calor e, por tabela, também amenizar quem é o chamado aquecimento global. Então, galera, muito obrigado pela atenção de vocês. Infelizmente, a hora está acabando. E o professor Beraldo aqui, certo, tem uma reflexão para vocês, mas de antemão já aquele abraço nosso, beleza? Vamos lá, professor. Beijo para vocês. A humanidade não se definiu pelo que criou, mas por aquilo que ela escolheu não destruir. Do mesmo jeito que você vai cuidar da sua saúde, cuide do nosso planeta. Para nós, para os nossos filhos e os nossos netos. O nosso objetivo é preservar a vida no nosso planeta. E temos certeza que juntos nós conseguiremos. É isso aí, galera. Um abração para vocês. Vai o coração nosso. Obrigado Cheiro. pela audiência. Beijão no coração. Se gostou, por favor, indica o amigo. Se não gostou, indica o inimigo. Fique conosco. Tchau. Vai com Deus.